Glória a Deus, nós temos aqui o tema do nosso retiro, né? Olha só que coisa linda, né? A irmã fez aqui um mapa conceitual sobre mente renovada. Aleluia. E ela colocou aqui, né? Não sei se as irmãs lá atrás podem ver. Ela colocou aqui, ó, Romanos 12, 2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí ela colocou alguém de joelho, né? Pedindo para que Deus renove a mente. Aí ela começou a colocar aqui, ó, o que significa uma mente renovada. É uma mente disciplinada, é uma mente limpa, é uma mente sábia, é uma mente de Cristo, é uma mente purificada. O Senhor, dai-me uma mente renovada. Aleluia, que nós possamos ter a partir deste dia uma mente renovada, purificada, santificada pelo poder de Jesus, amém? Podeis assentar. O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, irmãs, uma palavra, né? Sobre como que nós temos que ter a nossa mente renovada. Em Romanos 12, vamos abrir a nossa Bíblia. Aquela que abrir já pode ler, Romanos 12. Aleluia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, aleluia. Se nós renovar a nossa mente, né? Nós precisamos renovar para receber alguma coisa, né? Tem que tirar aquilo velho para vir o novo, para que nós venhamos receber aquilo que vem de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, né? Deixarmos Deus dominar e moldar a nossa vida. Às vezes nós ficamos tão apegados, né, com aquilo que a gente acha que é bom, que é aquilo que a gente quer, que é aquilo que é imediato, né? Porque o ser humano, ele é imediato. A gente quer a coisa para ontem, para agora, o já. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus, ele é um Deus que trabalha com projetos. Deus, ele trabalha, ele tem começo, ele tem meio, ele tem o fim das coisas. Então Deus, ele não é imediatista como nós. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente. Quando a gente está passando por uma luta, vem o Espírito de Deus e diz para nós, né? Te acalma que eu estou trabalhando, eu estou fazendo algo, né? Então é o Senhor nos apontando, né? Dizendo, espera mais um pouco, aguenta que eu estou trabalhando, porque o trabalhar de Deus, a ação de Deus, ela é diferente da nossa vida, né? O pastor Roberto falou, agora há pouquinho tempo, no culto de terça, que eles queriam uma igreja lá nos Estados Unidos, né? E ele vira uma porta aberta, e ele disse, Deus, é a hora, é agora, é ali, Senhor. E daqui a pouquinho, né? Parecia que ia, daqui a pouco não foi. Aí Deus abriu em outro lugar, bem melhor, bem maior. E às vezes, irmãos, assim é na nossa vida. A gente quer alguma coisa, a gente, né, pede para Deus, Senhor, mas a gente vai vendo, irmãos, que aquilo que Deus tem para nós é melhor. E para isso nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que nos despir, né, do nosso eu, do nosso pensamento, do nosso achismo e deixar o Espírito de Deus agir. Eu me lembro, irmãs, que quando eu era mais nova, né, eu era muito imediatista, então eu parei de estudar para trabalhar e eu queria tudo para ontem, para agora, né? E eu queria tudo muito rápido. E o Espírito Santo de Deus trabalhava na minha vida mostrando, né, que ele tinha outras coisas. Ele tinha algo para a minha vida que fosse mais palpável. Algo, mas que ia dar um trabalhinho, né, para executar. E eu, né, não tinha essa mente renovada. Está aqui conosco a nossa querida irmã Vera. A irmã Vera foi a que me suportou na minha juventude. Ela, pastor Antônio, foram meus pastores da minha juventude. Foram um grande exemplo para mim, a irmã Vera, uma mulher de oração. Uma mulher que ela não falava muito, mas era uma mulher de exemplo, né? Ela chamava o pastor de Antônio de pastor. Uma mulher que sempre se colocou, irmãos, na brecha, né? E Deus fez algo muito lindo na vida da irmã Vera, na vida do pastor Antônio, né? Toda a igreja, naquele tempo, aonde o pastor Antônio ia pregar, a gente, meu Deus, onde o pastor Antônio vai estar? Né? Porque ele era um exemplo, irmãos. Né? Quando a gente, irmãos, se entrega para Deus, a gente vira um exemplo. Aleluia. A gente quer ouvir o que a pessoa tem para dizer. A gente quer ouvir, a gente sabe que a pessoa abrir a boca vai falar de Deus.
E que coisa boa, irmãos, quando nós nos despimos de nós mesmos e queremos ser um exemplo, aleluia, para a casa do Senhor, deixar um legado espiritual. E eu lembro que na minha juventude eu quis tudo muito para já, não tinha essa mente renovada. E quando, né, depois, agora, hoje, né, trabalhando para Deus, fazendo aquilo que Deus quer, né, e eu queria ser, o que eu queria ser? Eu queria ser balconista. Eu queria trabalhar numa padaria, eu queria trabalhar no mercado, trabalhar de caixa. Por quê? Porque era um dinheiro rápido, né? Era uma coisa que tu vai, tu trabalha, diarista então eu amava. Vai lá, trabalha e ganha teu dinheirinho e glória no dia, né? Mas é a nossa mente muitas das vezes. E a gente se adetém àquilo e não vai viver aquilo que Deus tem para nós. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Vai dar trabalho, vai, mas vai valer a pena, né? E depois de estar na presença do Senhor, o Senhor falou comigo, eu quero que tu volte a estudar. Eu quero que tu estude. E começou a usar vasos. E começou a trabalhar na minha vida, irmãos. E eu queria avançar, eu queria... em algumas áreas, assim, Deus disse assim, não, tu não vai avançar para lugar nenhum, enquanto tu não obedecer, tu não vai vencer. Então Deus, né, foi me direcionando. Hoje, graças a Deus, né, estou fazendo pedagogia. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, quero te usar para os meus, né? E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo há uns meses atrás, confirmou com a irmã Roselaine, dizendo que seria como ele colocou no meu coração, né? E aí eu comecei a ter coragem, porque a gente demora para ter coragem, né? Demora para fazer aquilo que Deus quer. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, vai dar aula particular enquanto tu estuda. E eu pensei, Senhor, mas para quem? Para as crianças, né? Aí veio uma irmã lá da sede e disse assim, irmã, eu vejo tu dando aula para adultos. Irmã, só nessa semana que eu me posicionei, estou com 5 alunos. Todos adultos. Todos do nosso ministério, irmãos ainda que não têm carteira. Não tem carteira porque não são alfabetizados. E precisam ser alfabetizados, aprender a ler, aprender a escrever. Tudo irmãos de 40, 50 anos. Aleluia, Deus está fazendo coisas grandes. Aleluia, as irmãs ali orando, Senhor, meu esposo vai tirar carteira, meu esposo tirar carteira, né? Depende deles. Uma levou uma multa. Pelo marido dirigir, ela não dirige. E ela levou aquela multa. E aí eu, né, durante a semana eu mandei para ela... né, um cartazinho, irmã, estou dando aula, ela me ligou chorando, irmã, é Deus, porque eu disse para Deus, ou Deus faz alguma coisa para ele tirar a carteira, ou não vender o carro. E ela disse que olhou, é mais fácil eu vender o carro do que ele tirar a carteira. Aí quando ele viu ali que eu ia dar aula, ele disse assim, mas você era uma Regiane, então eu quero aprender a ler e a escrever. Aleluia, nós temos que renovar a nossa mente, para que nós venhamos viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Mateus 6, 22, nós vamos decorrer um pouquinho na palavra do Senhor. Mal, todo o teu corpo estará em trevas. Olha só, irmãs, em algumas traduções, né, a irmã leu em uma tradução, na outra tradução diz assim, ó, disse Jesus, são os olhos a lâmpada do corpo, ou a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem mau, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja seja trevas, quão grande trevas. Olha só, irmãos, a importância, minhas irmãs, de nós termos uma mente renovada. Uma mente renovada, um olhar renovado sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre o ministério que Deus tem conosco, né? Ministério é servir, a maneira com que nós vamos servir, a maneira com que Deus nos chamou, cada uma aqui, mas tem uma história com Deus, cada uma Deus chamou de uma forma, cada uma tem algo que Deus colocou, e para que nós venhamos exercer o que Deus tem na nossa vida, nós temos que renovar a nossa mente. E Deus está dizendo assim, olha, os olhos são a lâmpada do corpo, dependendo, irmãs, da forma com que nós olhamos as coisas, dependendo da forma como é o nosso olhar, vai trazer luz ou vai trazer trevas para as nossas ações. E a palavra de Deus está dizendo assim, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É causa e consequência. Se o teu olho for bom, as tuas atitudes, está dizendo o teu corpo, aonde tu andar, o que tu fizer, aonde tu colocar a planta do teu pé, com quem tu te relacionar, com quem tu lidar, a Bíblia está dizendo,
tuas ações terá luz. Deus, glória. Tu deixará um legado espiritual para os teus filhos. Tu deixará um legado espiritual para a tua família. As tuas atitudes, elas não serão levadas pelas emoções. Quando nós, irmãs, temos uma mente renovada por Deus, aleluia, as nossas atitudes, elas começam a refletir nas nossas ações. Deus. Nós já não olhamos mais aquele filho com aquele olhar, ai meu filho, minha filha, não. Agora a nossa mente é renovada. Assim como tu precisa ganhar a tua vizinha para Jesus, tu vai ter que ganhar o teu filho para Jesus. Assim como tu precisa ganhar uma alma, um parente, aqueles que estão na tua volta, também tu tem que ser um exemplo, tu também tem que ganhar para Jesus. Deus, glória. E para isso, irmãos, nós temos que ter a nossa mente renovada. Aleluia. Para ser crente, irmãos, nós temos que ser sangue frio. Para ser crente, para servir a Deus como Deus quer que nós servimos, para ser um vaso de Deus, nós não podemos nos deixar levar pela circunstância, pelo sentimento, pelaquilo que está andando na nossa volta, não. Nós temos que ser mulher de revelação, nós temos que ter revelação de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aleluia, tem mulheres que vão sair daqui diferente, com uma revelação de Deus para a tua casa, porque Deus, Ele conta contigo. Eu me lembro que uma certa feita, lá na minha família, no meu lar, estava um que não falava com o outro. Aconteceu algo no meio da minha família e só meio que se cumprimentava, mas não se olhava. E eu me lembro que era Natal. E nós fomos tudo para a casa da sogra. E eu comecei a orar e disse: Senhor, desmancha isso. Sabe aquela situação, irmãos, quando um entra, o outro sai. Aí para um chegar, o outro tem que sair. E para um senta na mesa, o outro levanta. E estava aquela situação dentro do meu lar. E eu disse: Senhor, é Natal, Senhor. É tempo de festividade, é onde a gente proclama, né? A unidade, a alegria. Ah, irmã, Deus usa o Natal. Deus usa o que Ele quiser usar, minha filha. Deus, glória. Aproveita a oportunidade, é Natal, aniversário. Aproveita essas datas aí do mundo para trazer reconciliação para a tua família, para fazer algo de bom, algo que vem de Deus, algo que vem do céu. Deus, glória. E aí eu disse: Senhor, é um tempo em que a família vai estar reunida, então muda esse cenário, Senhor. E aí, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou comigo: então vai começar contigo. Aleluia. Aí nós estávamos lá, né? Aí já era mais da meia-noite. E ainda, né, havia ali aquele constrangimento, aquela situação no meio da família. E daí nós estávamos jantando assim. E eu fui descer uma escada lá da minha sogra. Quando eu fui descer a escada, eu pisei num osso, né? Eles tinham feito costela, carne assada. Alguém largou, uma das crianças largou um osso. Eu fui descer e pá, caiu um tombão no chão. Aí caí, a irmã Regiane no chão. Irmãos, cadê a briga? Não tinha mais briga. Aí tava todo mundo: meu Deus, vamos chamar a ambulância. O que houve? A mulher quebrou o pé. E eu ali, irmãos, eu senti uma dor tão forte que chegou a me dar náusea. Sabe aquela dor? E ali, né, fomos pro hospital. Aí aquele que não falava com aquele: pega aí que eu pego aqui. Vamos levar ela pro hospital. E ali, irmãos, naquela batalha, naquela luta, eu comecei a glorificar a Deus. Aí eram os dois dentro do carro. Que não se falava, já estava o melhor amigo. Aleluia, já estava um dando dica para: não, vamos por aqui, vamos por ali, até chegar no hospital, no pronto-socorro. Aleluia. E ali, irmãs, Deus começou a ministrar no meu coração. Deus quer nos usar, irmãs, às vezes até de uma forma dolorida, mas o importante é que aquela barreira caia por terra. O importante é que aquilo que o Satanás armou, é que aquilo que o inimigo tentou no meio da tua família, Deus vai desfazer, mas Ele vai desfazer do jeito dele. Aí quando Deus tocar, mas não é para ficar perguntando: ai, Senhor, mas por quê? Ai, não, irmã, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Se é para perder, para ganhar, minha filha, então que perca. Deus, Aleluia, se é para
souber, irmã, que Deus vai batalhar por ti, se tu souber, aleluia, ter no teu coração a convicção de que Deus vai fazer o melhor, de que Deus vai, né, permitir alguma coisa, mas que é para o bem, que na hora pode doer, mas depois vai vir a graça, vai vir o ânimo de Deus, vai vir o entendimento. Por que Deus permitiu aquilo? Aleluia. Mas para isso, irmãs, nosso olhar tem que mudar. Nós temos que ser, irmãs, quantas mulheres, né, irmãs, são cooperadoras de Deus dentro da igreja. E são cooperadoras da obra. E exercem função. E olha, né, e a gente viu aqui, é bastante responsabilidade, bastante papéis que essas mulheres, né, uma hora elas têm que ser coordenadora, aí daqui a pouco elas têm que administrar, aí daqui a pouco elas têm que cuidar do lixo, aí tem que limpar o banheiro. Então são vários papéis, porque elas são cooperadoras da obra. Deus, glória. E aí Deus está dizendo para nós agora, eu quero que tu assuma um papel lá dentro da tua casa, no meio dos teus, na tua família, de cooperadora. Cooperadora da tua casa, cooperadora, aleluia, lá do teu lar, cooperadora dos teus filhos. Cooperar no que, irmã? Naquilo que Deus te der ordem, naquilo que Deus te mostrar, aleluia, porque tem coisa que não é pra gente, mas tem coisa que é pra gente. Tem coisa, aleluia, que Deus vai dizer, não mete a mão, deixa comigo. Agora tem coisa, irmã, que Deus vai dizer assim, ó, me ajuda, coopera comigo, seja cooperadora. Deus, glória, aleluia. Aí a palavra de Deus está dizendo, se o nosso olhar for bom, se nós tivermos um olhar, aleluia, diferente, as nossas atitudes começam a ser diferentes. E a Bíblia está dizendo, olha, se o teu olhar for mau, então o teu corpo será tenebroso. As suas, aí é aquela pessoa que, ai, mas aí não dá, aí não muda, não vai lá, não, é preguiçoso. Ah, mas isso aí, minha filha, está se arrastando há 10 anos. Aí o olhar da gente, irmã, já fica tenebroso. Aí não tem mais saída, não tem milagre de Deus. Aí Deus está orientando, Deus está usando os vasos, Deus está dando uma orientação. Aí a pessoa, irmã, começa a resistir ao Espírito de Deus. Deus. E não tem nada pior, irmãos, do que a gente resistir ao Espírito de Deus. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem um limite. Deus, ele avisa, Deus, ele usa alguém, Deus, ele vai alinhando, só que chega uma hora que tem um limite de Deus. Eu lembro, irmãs, que eu vim de outro lugar, e lá, né, de outro ministério, e lá naquele ministério eu era líder do círculo de oração. E eu fiquei 4 anos lá na frente daquele trabalho, irmãs, pensa uma guerra. Era uma luta, era uma guerra, porque as pessoas resistiam ao Espírito. Era Deus querendo tratar, era Deus querendo alinhar, era Deus querendo dar uma postura, dar uma visão diferente, dar um olhar diferente. Mas tinha aquele sentimento, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu sou assim. E aí, irmãs, eu me lembro que um dia, passavam os dias e o Espírito Santo de Deus não me dava palavra nenhuma. Então, como Deus não me dava palavra, eu dava oportunidade para as irmãs, eu chamava uma, chamava outra, mas eu não me aprofundava em nada. E eu comecei a questionar Deus, por que tu não me dá palavra, Senhor? Porque, né, falar uma palavra é fácil, mas tinha que ter uma palavra certeira. É diferente quando a gente menciona a palavra, mas é diferente quando a gente fala uma palavra. E essa palavra, assim, Deus não me dava. E aí eu questionava Deus, né, chorava, me humilhava, porque eu achava assim, alguma coisa comigo. Até que um dia, irmãos, olha só o que eu estou falando. Eu estou falando sobre o limite de Deus. Até que um dia, irmãs, eu estou no círculo de oração, convidei uma irmã para pregar, e aquela irmã veio, ministrou a palavra no fim daquele culto. Ela disse assim para mim, né, Deus usando ela, eis que tu tem me questionado, porque eu não tenho mais te dado algo, mas tu está pregando para um povo que não quer mais ouvir. E ali Deus falou comigo, a partir de hoje, o teu trabalho encerra aqui, e tu vai para outro lugar. Aleluia, tu vai para outro lugar, aonde lá querem ouvir a minha voz. Aleluia, tu irás para outro lugar, aonde querem ouvir a minha voz, o meu alinhamento. Aleluia, a partir dali, irmãs, Deus encerrou no mundo espiritual. E depois que Deus faz algo no mundo espiritual, irmãos, é só esperar.
que no mundo físico as coisas começam a acontecer. Não demorou muito tempo, irmãos. Ali nós começamos a largar o trabalho, né? A gente muito apegado. Ai, como será? Ai, irmão, a obra de Deus, irmão. Ai, mas como será? Quem é que vai ficar no meu lugar? Larga isso aí, minha filha. Se Deus disse que o teu tempo acabou, acabou. É a hora da outra irmã. Deixa Deus usar. Faz a tua parte, irmã. Se tem que cair fora, cai fora. Não fica ali. Não, irmã. Deus é fiel o suficiente para levantar outro para trabalhar no teu lugar. Aí Deus falou seriamente conosco, né? Demorou mais alguns meses, até que Deus levantou alguém e disse assim, ó, o tempo de vocês acabou. E Deus manda dizer que a obra é dele. A obra é dele. Irmãos, aquela igreja que nós congregávamos, era uma igreja de 120 membros. E quando nós estávamos ali por último, tinha 6 ou 7. Mas os crentes continuavam tudo ali na lista, né? De crente. Mas eles já não vinham mais. A igreja, sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, irmão, ele entra, ele começa a destruir. Ele começa a trazer desunião. Aí uma não vai no culto porque a outra tá. Ah, mas eu não vou lá porque é o culto do fulano, eu também não quero. E aí, irmãos, aquela igreja escolhia culto para ir. Aquelas pessoas escolhendo culto porque não se dava com um, não se dava com o outro. E aí Deus falou comigo, pode ir embora, vão embora, que a obra é minha. Aí quando nós saímos, outra igreja fechou, né, congregação, que era bem lá, fechou, porque era de aluguel, e foi toda para dentro daquela. Aí mudou todo mundo. Mudou, vieram outros, né, outros irmãos ali, e a gente viu, irmãos, o trabalhar de Deus. E o irmão Francisco, né, meu esposo, Deus mostrou para ele assim, ó, que a palavra de Deus diz, irmãos, que quando a gente não é quente e nem frio, Deus vai vomitar. Hoje, irmãos, cada um daqueles irmãos, ainda hoje a gente tem contato, a gente vai na casa, ora, eles precisam de ajuda, onde é que eles batem? Cadê a irmã Regiane e o irmão Francisco? Aleluia! Porque, irmãos, porque lá naquele lugar, a gente ouviu a voz de Deus, não importa o lugar que tu está, o importante é ouvir a voz. Ah, mas tem meia dúzia, não interessa! Se a voz de Deus está bradando, a ação de Deus está naquele lugar, irmã, ande com amor e tremor diante de Deus. Agora, para assumir essas aulas, nós temos que ter a mente renovada, irmãos. Mas a mente não é um sentimento, não é ser apegado nas coisas por sentimento. Aí quando Deus falou comigo, né, já alguns meses, olha, eu quero que tu dê aula, eu preciso e foi. E aí, irmãs, eu tinha que abrir mão do restauro da mulher. 8 anos ali, fazendo uma terça-feira no restauro da mulher. Aí eu já tinha dito para a irmã Gladys, eu tenho, né, eu vou fazer um estágio, na época eu ia sair, olha, na época, faz uns 4 meses que eu tô dando tchau. Eu tenho que fazer um estágio. Aí ela disse para mim, amém, irmã Regiane, muito obrigada até aqui, que Deus, né, te abençoe. Foi um instrumento. Aí sabe aquele larga, mas não larga, e vai, parece que vai, mas não, né? Não senta e não deixa ninguém sentar. Aí não, né, foi, que daí, eu ontem, domingo, eu falei com as irmãs da cidade, mas agora está confirmado, aleluia. Aí o Espírito de Deus falou comigo, tu tem que renovar a tua mente. Ainda a gente fica, meu Deus, mas quem vai ficar, irmão? Mas e se eu sair, quem vai ficar? Mas quem vai estar? Irmão, a obra é de Deus, Deus já tem o instrumento certo, aleluia, não te apega. Se Deus, aleluia, está te dando uma ordem, obedeça a ordem de Deus. Aleluia, Deus é fiel. Agora também, se Deus não mandou lá, se Deus mandou segurar, segura, minha filha. Se Deus mandou, fica aí. Deus, glória. Porque aí tu vai ter vitória. Aí tu vai ter a resposta daquilo que tu precisa. Enquanto eu estava lá e Deus disse, fica aí. Tá doendo, mas fica aí. Tá chato, mas fica aí. Não tem ninguém, mas fica aí. Até ele dizer, agora eu quero que tu saia. Aí é diferente, irmãos. E para nós vivermos uma vida, que nem disse o apóstolo Paulo, a igreja de Romanos, uma igreja que tinha se convertido ao Senhor, né? Uma igreja que tinha toda uma linha de pensamento. E ele está dizendo, olha, vocês querem viver o novo de Deus, tem que renovar a mente, tem que deixar Deus estar na frente, tem que aprender, irmãos, a confiar em Deus, não só de boca, aleluia, mas de atitudes. Quando eu disse para Deus, né, durante essa semana, Senhor, então eu confio em Ti, Deus disse, para de falar, minha filha, tu para de falar, começa a ter atitudes de quem confia.
Deus, glória. E aí, irmãs, o nosso olhar ele muda. E Deus está dizendo, se o nosso olhar for bom, se nós entendermos que Deus está no controle, se nós deixarmos Deus renovar a nossa mente, aleluia, as nossas atitudes, elas serão diferentes. As nossas atitudes, aleluia, elas serão atitudes de bênção, de vitória. Nós vamos olhar para trás, aleluia, naquilo que a gente percorreu com o Senhor. Nós vamos olhar e vamos ver um caminho trilhado pelo Espírito de Deus. Deus, glória. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele percorria, né, em Mateus 6,34, um pouquinho mais. Ali a Bíblia diz assim, ó, em Marcos 6,34, nós tínhamos lido, em Marcos 6,34 diz assim, ó, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eles eram como ovelhas que não tem pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Olha só, irmãos, a visão de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus percorria todos os lugares. E a Bíblia diz, irmãos, que o olhar de Jesus é diferente. Quando ele via aquele povo lá de Jerusalém. A Bíblia diz que ele viu eles andando de um lado para o outro, viu eles tomando decisões erradas, né? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora gosta disso, outra hora gosta daquilo. E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles, aleluia, e a Bíblia diz que Jesus olhou e se compadeceu. Por quê? Porque Jesus viu que eles eram como ovelhas. Eles não tinham um destino certo. Olha só, irmãs, o olhar que Jesus tem. Quando a gente olha para alguém, quando tu olha para uma situação, tu tá olhando para, irmã, mas aquilo ali parece uma confusão. Uma hora é mulher de Deus, outra hora é fermenteira, uma hora é cheia da graça, daqui a pouco tá na carne, é uma ovelha que tá sem pastor. E Deus está dizendo, como é que é o teu olhar sobre esta vida? Você que é líder, você que Deus chamou para uma obra. Como é que é o nosso olhar, irmãs? A Bíblia diz que o olhar de Jesus era um olhar de compaixão. A Bíblia diz que ele viu aquela cena, aquelas pessoas andando de um lado perdida, e se compadeceu. E não adianta, irmã, se compadecer de ter sentimento de pena. E ai, mamãe, compadecida, ai, mas que pena, mas não remanga as mangas, não faz alguma coisa para ajudar. A Bíblia diz que quando Jesus se compadeceu daquele que estava perdido, passou-lhes a ensinar. São atitudes, irmãs, que Deus quer de uma mulher que tem uma mente renovada, de uma pessoa que tem um olhar bom sobre as coisas. Aleluia, a Bíblia diz que quando Jesus viu, né, eles andando de um lado para o outro, Jesus se compadeceu, começou a ensinar. Aleluia, olha a atitude, irmãos, diante de Deus. Porque não adianta, irmãos, a gente apontar o erro do outro. Não adianta nós olharmos e dizermos, olha, aquela irmã lá é problemática, olha aquela debilidade, olha aquela lá, e Deus está dizendo, tu está vendo o problema? Agora vamos ver o que vai fazer para solucionar. Qual vai ser a nossa atitude, irmão, para solucionar aquele problema? A Bíblia diz que quando Jesus viu, ele se compadeceu e começou a ensinar. Deus, irmãs, ele permite situações na nossa vida para ver a nossa postura. Aleluia. Para trazer assim, quando a gente vê alguma coisa, irmãos, Deus está nos dando a oportunidade de mudar aquele cenário, de tirar as trevas e acender a luz, aleluia, de colocar para fora aquilo que não presta, de apoiar, de ajudar, de mudar, né, muitas das vezes uma mente de alguém. Quantas pessoas, irmãs, né, tu tá ali do nosso lado e o diabo está investindo na mente daquela pessoa e Satanás está tentando contra a vida daquela pessoa, contra a vida espiritual, e muitas das vezes a gente está olhando, se compadece, mas não age. E a gente vê ali aquela pessoa cirandando, e o diabo cirandando, aí a gente diz para a outra, né, olha, aquela ali não vai demorar muito, vai cair. Olha aquela lá, está resbalando. Mas Deus está dizendo para nós, irmãos, nós temos que mudar a nossa mente.
Nós temos que ajudar, nós temos que apoiar. Fazer o que, irmã Regiane? Fazer aquilo que vier na tua mão para fazer. Se depender de ti, tu tem que dizer assim: se depender de mim, nós vamos ter paz. Se depender de mim, tu vai ter salvação. Se depender de mim, eu vou te alertar. Que coisa boa, irmãs, é a gente alertar alguém. Pode ser até que a pessoa fique brava na hora. Fique constrangida na hora, né? Porque quando a gente alerta alguém de alguma coisa, na hora bate constrangimento, né? Mas tu tem um princípio. Se eu sair lá do banheiro com a minha saia levantada, tu tem um princípio, tu vai dizer: não, vou alertar a irmã Regiane, né? Nem que ela fique constrangida lá. Meu Deus, que vergonha! Irmã Regiane, mas é melhor avisar aqui do que lá. Aleluia! E assim, irmãs, Deus espera de nós que nós venhamos ter atitudes para alertar alguém, atitudes para acordar a tua irmã. Porque depois que passar, não adianta a gente dizer: olha, eu vi. Viu, mas não fez. Viu, mas não se compadeceu. Viu, mas não alertou. Ai, irmã, mas se a pessoa não ouvir, tu fez a tua parte. Tu vai dizer: eu avisei. Quantos lares, irmãos, a gente entra? Quantas famílias a gente cuida, né? E a gente às vezes está ali. Aí a pessoa... E aí o teu papel, irmãos, quando tu te compadece, é falar a verdade. É dizer a verdade, é dizer o caminho, é apontar o caminho, é dizer: olha, irmã, se esse caminho a senhora seguir, vai ser morte, vai ser luta, mas se tu abrir mão, se tu, né, voltar atrás desse jeito, nessa posição, tu vai ter alegria e paz. Eu me lembro de uma líder, irmãos, né, um sentimento muito forte que ficou no meu coração. Nós subíamos um monte há alguns anos atrás com uma equipe de irmãs. Aquela irmã era uma líder, né, de outro ministério. E aí um dia ela disse assim para mim: irmã Regiane, e eu já estava na restauração. E ela disse assim: irmã Regiane, eu tenho uma luta muito grande, uma situação, e eu pedi para Deus para quem que eu ia, quem que ia me ajudar, quem que ia ter uma palavra. E aí nós subimos um monte, e ela disse assim para mim: irmã, e Deus me mostrou tu, e eu quero conversar contigo sobre esse assunto. Aí ela começou a contar, né? Ela era aparentemente assim, ela muito vaidosa, cabelo cortado, pintada, né? Aquela situação toda. E aí ela disse assim para mim: irmã, olha o meu jeito, irmã, o meu esposo não permite eu não pintar o cabelo. Ele não permite eu sair de casa sem estar maquiada. Deus o livre se eu botar uma saia. Ele quer que eu bote uma calça, ele quer que eu bote um tênisinho. Ele coordena do jeito. E ele era carregado de igreja. E ela disse: eu sou assim, eu acabo obedecendo ele. E aí ela disse assim para mim: irmã, e eu quero que tu me diga algo, irmã. O que tu tem de Deus para me dizer? Eu disse para ela: irmã, obedeça a Deus. Tu tem que obedecer a Deus, porque quem vai te levar para o céu é Deus. Mesmo que tu arrume uma briga com ele dentro da tua casa, tu tem que amar e respeitar o teu esposo, mas aquilo que convém no Senhor. É naquilo que é certo diante de Deus. Agora, naquilo que é errado, é errado. Naquilo que vai te prejudicar a tua vida com Deus, tu tem que aprender a dizer não. A irmã Gladys contou há um tempo atrás, uma irmã se converteu. E aí o esposo dela, traficante, ela se converteu. E ela era a que dirigia para ele, para entregar os tráficos, né? Situação ali, ela que era motorista. Aí ela se converteu. Começou a ouvir a palavra. O que era certo, o que era errado. Ela chamou da irmã Gladys e disse para a irmã Gladys, meu esposo é traficante. Eu sou motorista, eu faço as entregas para ele agora. E ela disse: será que eu posso? Será que eu posso continuar? Aí todo mundo riu. E aí ela chorou. Aí a irmã Gladys disse: não, agora você vai ter que tomar uma posição diante de Deus. Tu não pode mais servir ao inimigo. Tu tem que obedecer a ele no Senhor. E começou a explicar para aquela mulher. E ela disse: Senhor, como será isso? Mas a mulher se posicionou. Aquela irmã começou a dizer: não, isso aqui não, isso aqui eu faço, isso aqui é de Deus, mas o que não é de Deus é não. Porque não adianta, irmãs, nós recebermos de Deus a resposta e não obedecer. Aí aquela irmã subiu um monte, orei com ela e disse assim: irmã, tu tem que obedecer naquilo que é do Senhor. Agora aquilo que prejudica a tua vida, aquilo que faz tu pecar contra Deus, tu tem que te posicionar. Por mais
Porque às vezes, irmãos, a gente quer Deus, mas não quer obedecer para não sofrer a consequência. Querer Deus, irmãos, é sofrer uma consequência. Aceitar